Salve, salve, senhores! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de História Geral. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. E o nosso conteúdo de hoje, ele é, claro, uma ação direta de tudo aquilo que está acontecendo na Europa. Professor, o que está acontecendo na Europa? Lembra da última aula? A Europa, das últimas aulas, melhor dizendo, né? A Europa está vivendo um processo onde você tem grandes potências capitalistas buscando três objetivos principais por todo o planeta: mercado consumidor, mão de obra barata, além de matéria-prima. Então nós temos uma exploração muito grande do continente africano e asiático. É o que nós chamamos de imperialismo ou neocolonialismo. E aí, o imperialismo, nós colocamos como ele sendo a base para o início dessa Primeira Guerra Mundial. Porém, a gente precisa observar outros aspectos, tá? Além dessa questão econômica, existe uma questão política, onde nós temos uma unificação alemã e uma Alemanha que já nasce extremamente poderosa, vencendo uma França em guerra dentro da própria Europa, fazendo com que o Napoleão III, rei da França, se ajoelhe ao Kaiser alemão, naquele momento Guilherme. Após isso, nós temos uma França que vai passar a ter um sentimento de ódio muito forte pela própria Alemanha, sentimento que nós chamamos de revanchismo francês. E tem um outro lado. A Inglaterra ela não vai se meter em guerra. A Inglaterra não se mete em guerra na Europa, gente, desde Napoleão. Entende? A Inglaterra praticamente completa um século sem entrar em guerra na Europa. Além disso, a Conferência de Berlim ela tem também grande impacto nessa Primeira Guerra Mundial. A Conferência de Berlim é a divisão do continente africano para a exploração das potências europeias. A Alemanha é quem inicia o debate, porém não fica com terras desejadas. Isso vai influenciar, claro, o início da Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial, gente, e aí já olhando para a guerra, é uma guerra que ela traz tecnologias extremamente avançadas. Então nós temos, por exemplo, a utilização de canhão, nós temos a utilização de metralhadora, não mais tendo que ficar girando a manivela, agora só gatilho, você aperta, ela sai o tiro. A gente tem desde 1904 Santos Dumont fazendo com que o primeiro avião, na inércia, consiga voar e pousar sem nenhum problema. Isso tem um grande impacto no mundo, porque isso é em 1904. Santos Dumont faz isso na França, com o famoso 14 bis. Em 1906, um aviador francês sai da França, cruza o Canal da Mancha e desembarca na Inglaterra. O mundo olha para aquilo e diz: o sonho de Ícaro está realizado, o homem pode voar a partir de agora. Todo o mundo parabeniza a França e a Inglaterra, menos a Alemanha. A Alemanha, vai dizer o Kaiser, na verdade, né? Diz o seguinte: a partir de hoje, a Inglaterra deixa de ser uma ilha. Gente, isso tem grande impacto. Porque até agora você não consegue atacar a Inglaterra, e foi um dos problemas de Napoleão, desculpa. Por quê? A Inglaterra é uma ilha, a única forma de atacar ela é pelo oceano. E a principal marinha do planeta é da Inglaterra, não tem como atacar. Agora você tem um avião que tem sim como atacar. Então a Primeira Guerra Mundial ela traz essa característica inovadora, tecnológica, mas tem umas características passadas ainda. Por exemplo, você tem o chamado canhão Krupp. Porra, atirava mais de 40 km de distância, enfim, um negócio absurdo. Extremamente tecnológico, um design futurista, tudo isso. Só como é que você leva esse canhão para o campo de batalha? A boi, a cavalo. Entende? A cavalaria, de fato, ela era a cavalo ainda na Primeira Guerra Mundial. Totalmente diferente do que vai ser na Segunda. Na Segunda é um negócio totalmente diferente, onde, de fato, o passado ele fica no passado. Tranquilo? Bom, mas vamos entender essa Primeira Guerra Mundial de fato. Vamos lá, ó. Olha para o mapa da Europa. Esse mapa europeu, o que eu preciso que você entenda primeiro? Existe uma rixa. A rixa é aqui. Alemanha e França. Tranquilo? É o chamado revanchismo francês, que odeia os alemães. Só que eu preciso que você fique atento a um outro grupo também. A todos os... Não a todos, né? Mas aos principais que estão marcados. Então preciso que você fique atento. A França, ao Império Germânico, ao Império
Austro-Húngaro, ao Império Russo, ao Império Turco-Otomano, aqui, e à Inglaterra. São os principais atores dessa Primeira Guerra Mundial. Vamos entender isso. Começando com o Império Russo. Naquele momento que Tsar Nicolau, que é a nossa próxima aula, falaremos dele de novo, tem um objetivo. A etnia russa é uma etnia que nós chamamos de eslava. Tranquilo? Qual o objetivo, então, do Tsar Nicolau II? Formar uma região só com eslavos. Só um momento. Formar uma região só com eslavos. Então, a ideia da Rússia era anexar territórios compostos por eslavos. Então, Romênia, Bulgária, Sérvia, Montenegro, a Bósnia, aqui a capital em Sarajevo, tranquilo? Albânia, Grécia, então todos esses povos, eles são eslavos. A Rússia, então, com o Tsar Nicolau II, queria controlar toda essa região. O problema é, primeiro, a Bósnia faz parte do Império Austro-Húngaro. Tranquilo? A Sérvia queria formar o que ela vai chamar de Iugoslávia, com esses países fora a Rússia. Tranquilo? Esse é o primeiro ponto. Tranquilo? Que você tem um grande problema, que é um dos países eslavos ser controlado por um país germânico, que é a Áustria-Hungria. O outro é o Império Turco-Otomano, já conhecido como Império o velho gigante, enfim, porque já era um império enfraquecido. O Império Turco-Otomano pede ajuda à Inglaterra para industrializar o país, a Inglaterra cagueando pro território, mas tem um país que não vai. Se a Inglaterra não quer ajudar, a Alemanha que ajude. A Alemanha não caga pro Império Turco-Otomano. Ela diz que vai ajudar, desde que seja possível que ela crie uma linha férrea, e não precisa ter investimento, não precisa ter capital otomano, basta a liberação, para que ela possa criar uma linha férrea ligando Berlim a Bagdá. Gente, olha isso. Não passaria aqui, né? Passaria mais ou menos aqui, assim, ó. Né? Faria uma pontezinha para passar a estrada de ferro, mas para se chegar em Bagdá. Por quê? A Alemanha está se industrializando, gente. E se você lembra da aula de imperialismo, você lembra que o contexto econômico do período é um contexto de segunda revolução industrial, onde você tem o petróleo como grande fonte de energia para esses países. Tranquilo? Para esses países que estão se industrializando. A Alemanha, não diferente das outras, também quer petróleo. E ela quer petróleo direto da fonte, no atual estado do Iraque. É aceito. Só que tem um problema. Acho que assim fica mais simples, tá? Deixa eu apagar ali rapidinho. Aqui, ó. Acho que assim vai ficar um pouco mais simples, ó. A ideia da estrada de ferro era fazer isso aqui. Tranquilo? Ou seja, passaria pelo Império Austro-Húngaro, até aí, beleza. Porque são todos de origem germânica. Tranquilo? A única diferença é que são dois países diferentes, mas a origem é germânica. Então a relação é extremamente positiva. Primeiro problema é passar por dentro da Sérvia. Segundo, por dentro da Bulgária, até chegar em Bagdá, no Império Otomano. A região da Sérvia, muito próxima à região ali da Bósnia, com a capital de Sarajevo, tem uma rejeição muito grande ao Império Austro-Húngaro. Inclusive, a região de Sarajevo queria se tornar independente do Império Austro-Húngaro e se integrar à Sérvia. Claro que isso não vai acontecer. Mas olha o problema. Para cruzar, você precisa passar por um país. Dois, na verdade. E aí, claro, a Sérvia não aceita. A Sérvia vai fazer movimentos contra o Império Austro-Húngaro. Tranquilo? Até que o momento que o Império Austro-Húngaro vai ter que intervir, a gente comenta isso daqui a pouco. O que eu preciso que você entenda? A partir desse cenário, nós temos, então, uma aliança bem simples de se entender da Alemanha com o Império Austro-Húngaro, até porque ser de mesma etnia, tranquilo? Serem germânicos. Então, espero que isso fique bem claro na cabeça de vocês. Tranquilo? Bom, além disso, outro que vai se juntar ao Império Alemão e ao Império Austro-Húngaro, acho que fica bem claro que é o Império Turco-Otomano, até porque a Alemanha vai ajudar nesse processo de industrialização. Primeiro ponto é esse.
Segundo, a Rússia, eu te falei que ela quer integrar essas regiões que nós chamamos de Balcãs, tranquilo? Que são regiões eslavas. A partir do cenário que se entende isso, você entende que a Rússia ela vai apoiar movimentos em Sarajevo, ou seja, na Bósnia, movimentos na Sérvia, contrários aos impérios germânicos, tanto a Áustria-Hungria quanto a Alemanha. Tudo bem? Quem, então, vai estar apoiando a Rússia, caso tenha uma guerra? A França. Então perceba a relação. A França vai apoiar a Rússia, a Alemanha tem o apoio de Áustria-Hungria e Império Turco-Otomano. Tá se moldando as alianças da Primeira Guerra Mundial. Tá? Estão se moldando. Bom, aqui eu acho que fica mais claro na questão dos textos, né? Acho que fica mais fácil vocês entenderem. O revanchismo francês, a França derrotada e humilhada durante as guerras de unificação, acho que isso ficou bem claro. Temos a ideia do pan-germanismo, a Alemanha e a Áustria tentando consolidar o bloco, tentando consolidar, né? E vão conseguir consolidar esse bloco, posteriormente com o Império, com o próprio Império Otomano. O pan-eslavismo, Rússia e Sérvia, a defesa de todos os povos, a Rússia defendendo que ela passe a controlar todos, a Sérvia até que apoia, mas deseja também o processo de ela controlar, formando os países que gostaria de ser chamados de Iugoslávia. Temos as disputas imperialistas como citadas, busca por um mercado consumidor, matéria-prima, mão de obra barata, características do imperialismo. A corrida armamentista, aumento dos recursos da indústria bélica, como nós estamos, tecnologias, serviço militar obrigatório. Porém, o ponto principal, preciso que vocês fiquem atentos aqui, a esse sistema de alianças. Temos a primeira formação, que é a chamada Tríplice Aliança de 1882. Alemanha, Itália e Áustria-Hungria. Pô, professor, mas não era o Império Otomano? Aí eu preciso que você volte no mapa. Por quê? Quando iniciar a guerra, nos antecedentes da guerra já, a Itália ela se torna neutra. Por quê? Como é que ela vai ficar ao lado da Áustria se tem territórios, principalmente nessa regiãozinha aqui, ó, que são controlados pela Áustria? São territórios de origem italiana, mas quem controla é a Áustria. Entende? Então a Itália ela só entra por pressão alemã. Tranquilo? E aí, claro, posteriormente, a Itália sai quando a Alemanha assume o papel protagonista de iniciar a industrialização do Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano assume o lugar da Itália. Tranquilo? Já a Tríplice Entente, em 1904, é formado o que nós chamamos de Tríplice Cordiale, ou melhor, de Aliança Cordiale, ou Aliança Cordial, entre França e Inglaterra. Tem um contexto para isso, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Deixa eu ver se está aqui. Não está aqui. Mas qual é esse contexto? Eu preciso que você fique muito atento. É o que nós chamamos de Questão Marroquina, em 1904. Deixa eu ver se tem um mapa aqui. Aqui. Olha aqui onde está o Marrocos, ó. Morroco aqui, ó. Morroco aqui, ó. Tá vendo? O Marrocos é território francês. Perceba que tem até um FR ali, ó. É território francês desde a Conferência de Berlim. Tudo bem? Ou seja, desde 1884. O que tem no Marrocos? No Marrocos tem manganês, tem ferro. Essenciais para a segunda Revolução Industrial também. Quem deseja isso também? A Alemanha. A Alemanha ficou com os piores territórios na África. Piores territórios no sentido de não ter muita matéria-prima à vista. O que o czar não, o Kaiser alemão vai fazer? Ele vai negociar diretamente com o líder marroquino. Como? Que o líder marroquino busque independência, que a Alemanha vai apoiar. E aí, os dois negociam. Porra, claro que a França não vai aceitar, gente. A França tá vendo que a Alemanha tá intervindo. A França sente ódio pela Alemanha. Mas ainda não é guerra. Isso é 1904. A França entende que ela não tem capacidade ainda de entrar em guerra contra a Alemanha. O que ela faz? Pede ajuda a quem ela sempre lutou contra. A Inglaterra. Gente, se você olha pra França e Inglaterra, a história das duas é uma história de guerra o tempo todo. E agora elas vão se unir. A França pede ajuda à Inglaterra. A Inglaterra diz que claro que ela ajuda, desde que a França abra mão do Egito. Principalmente do Canal de Suez. E aí a Inglaterra passa a controlar o Canal de Suez. É feito toda uma cerimônia onde é decretado que a França fica com Marrocos,
A Inglaterra vai ficar com o Egito e a Alemanha fica com outro território que era francês, que é o Congo. Só que no Congo não tem nada, não era o que a Alemanha queria. Mas, não que vai apaziguar, mas adia a guerra, tranquilo? E a Alemanha naquele momento ela percebe que a Inglaterra ela escolheu um lado, e o lado que a Inglaterra escolheu é o francês. Mas ela também não vai iniciar a guerra ainda, tranquilo? E claro, chegamos à questão balcânica. Olha para o mapa, olha a região balcânica, todos esses povos aqui, tá? Hoje compondo com esses países. Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, todos esses territórios compõem o que nós chamamos de Balcãs, tranquilo? Olha o que são os países eslavos, então você tem Rússia, Belarus, Ucrânia, Moldávia, Bulgária, Macedônia, Sérvia, Bósnia, Croácia, Eslovênia. Isso tudo são países eslavos, tranquilo? E o primeiro mapa, todo o tamanho do Império Austro-Húngaro, tranquilo? Bom, vamos entender isso. Nessa questão balcânica... Ih, passou sem querer. Enfim, eu preciso que você entenda o seguinte. A Alemanha, ela quer atravessar uma linha férrea até Bagdá. Até aqui, ó. Foi mal. Até aqui, ela quer pegar uma linha férrea, vir daqui, ó. Cruzar a Sérvia até chegar aqui. Hoje, o que nós conhecemos como Turquia. Ela quer fazer isso. Até chegar em Bagdá, no Iraque. Só que os países eslavos não vão aceitar. A Bósnia não aceita, e é um território que fica ainda no Império Austro-Húngaro. E a Sérvia principalmente. E na Sérvia começa a crescer movimentos terroristas. Na Sérvia surge um grupo que nós chamamos de Mão Negra. E essa Mão Negra ela vai financiar um outro grupo da Bósnia, chamada Jovem Bósnia. Professor, o que isso tudo tem a ver? Isso tudo tem a ver com o incidente de Sarajevo. Tranquilo? Isso tudo está relacionado com o incidente de Sarajevo. Incidente não, né? Podemos colocar, óbvio, como atentado de Sarajevo. O que é isso? Sarajevo é a capital da Bósnia. Bósnia, que era um território que ficava no Império Austro-Húngaro. Para tentar acalmar os ânimos, Guilherme II, Kaiser alemão, Kaiser é rei, tá? Kaiser, Czar é a ideia de rei. Dependendo da região. Kaiser na Alemanha e Czar na Rússia. Ele diz para o Francisco Ferdinando, arquiduque do Império Austro-Húngaro, o seguinte: você precisa acabar com essa ideia de tentativa de independência da Bósnia. É atacar e conquistar a região da Bósnia e da Sérvia. Francisco Ferdinando responde: o que eu vou conseguir com isso? Plantações de trigo e bosta de ovelha? Eu não quero isso, eu prefiro a diplomacia. Então ele vai conversar. Só que aí ele comete várias merdas. Por quê? Quando ele decide que ele vai conversar, gente, ele decide ir no dia conhecido como o Dia do Orgulho Eslavo, na Bósnia, região de origem eslava. Além disso, ele publica um mês antes todo o cortejo, ou seja, todo o caminho que ele vai fazer. Gente, se tem grupos extremistas surgindo, para que tu publica na praga do jornal, que todo mundo tem acesso? Mas ele vai. Chegando lá, dando tchauzinho pra todo mundo, os bósnios revoltados, óbvio. Porra, no Dia do Orgulho Eslavo, você dando tchau pra germânico que controla você, óbvio que tu não gosta. Entendeu? Até o momento que 3 jovens da chamada Jovem Bósnia são entregues a eles pela Mão Negra, tá? Arma, granada e cápsula de cianeto. Ou seja, arma pra matar, granada pra matar, cápsula de cianeto pra se suicidar, pra não ser capturado. Chegando próximo, são jogadas as granadas. As granadas batem no carro, perceba que é um carro aberto, então elas batem na porta do carro e caem do lado de fora. Explode toda aquela confusão, o arquiduque consegue fugir para a prefeitura. Porra, você é um terrorista, o que tu faz? Tu foge, se esconde. Um desses não, chamado Gravilo Príncipe.
ele simplesmente decide não fugir. E aí, inclusive, ele vai até lanchar. Porra, o arquiduque Francisco Ferdinando chega na prefeitura de Saravejo revoltado, puto da vida, fica lá algumas horas e decide sair. Qual o problema? Ele manda o seu motorista e o mais rápido que ele pode. Pô, pra você é segurança. Segurança ela é privada. Só que essa segurança tá a cavalo, gente. E o rei tá com carro. Porra, então o rei estica na frente, os cavalos vêm atrás. Em direção ao hotel. O motorista entra uma rua antes. Quem tá lá, Gravilo Príncipe, ele vê o arquiduque, puxa sua arma e começa a disparar. Tanto no arquiduque quanto na sua esposa. Inclusive é o que retrata a charge. Tá? Perceba que é só uma pessoa atirando aqui, ó. Esse aqui é o Gravilo Príncipe. E aí, quando ele começa a atirar, a cavalaria, a segurança privada do arquiduque, chega. E aí ele dá uma paulada na cabeça dele, ele acaba desmaiando, tranquilo. E aí, quando ele acaba desmaiando, ele vai ser capturado, não consegue se suscitar, vai ser torturado, preso, enfim. Porém, o arquiduque e a sua esposa acabam morrendo. O irmão do Francisco Ferdinando vira pro pai, que ainda era o rei do Império Austro-Húngaro, e diz: precisamos declarar guerra à Sérvia. O que tem a Sérvia a ver, né? Na prática ela até tem, até porque é um grupo que surge nela que financia a Jovem Bósnia. Mas enfim, a Grécia de fato ela não tem nada a ver. O padre Francisco Ferdinando disse só assim: esteja certo de que se você invadir a Sérvia, você não estará apenas declarando guerra à Sérvia, mas também à Rússia. O filho dele diz: mas nós temos a Alemanha. Será que temos? Passado um tempo, aqui de novo o mapa. Passado o tempo, é declarada guerra à Sérvia. O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Tranquilo? Quando o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, automaticamente a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro. Tranquilo? E quando a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro, chega o Kaiser alemão. Num discurso feito no rádio, ele diz: em meio à paz, nós fomos atacados. Nós quem? A Alemanha não foi. Quem foi o Império Austro-Húngaro. Ele está dizendo que a etnia germânica foi atacada. Então ele diz: em meio à paz, nós fomos atacados. Um discurso mais de uma hora, esse já é o final, tá? Desta vez, a espada decidirá o futuro da Europa. A Alemanha declara guerra à Rússia. Opa. Presta atenção. O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Logo, a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro. A Alemanha declara guerra à Rússia. Olha o mapa da guerra se formando. Só que tem um problema. Uma aliança já havia sido formada desde 1904. França e Rússia. Se a Alemanha declara guerra à Rússia, era tudo que a França precisava para declarar guerra à Alemanha. O mapa da Europa está desenhado com a guerra. Tranquilo? Vai nas setas. A Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, logo a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro. A Alemanha declara guerra à Rússia, logo a França declara guerra à Alemanha. Perceba como as alianças elas vão se formando. Por quê? Aqui, o Império Turco-Otomano, que depende da Alemanha, ele é praticamente obrigado a declarar guerra à Rússia também. Tranquilo? Olha como fica esse mapa da guerra, gente. Você tem, então, a tríplice aliança formada, com a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano. A tríplice entente ela ainda não se formou, tá? Porque a Inglaterra não declarou guerra. E pior, a Inglaterra não tem motivos para declarar guerra. A Inglaterra não foi atacada. A Inglaterra não teve colônia atacada. Só que tem um outro lado também, gente. Olhando o mapa, a Alemanha está totalmente encurralada. Porque ela tem no Ocidente o ataque francês, no Oriente o ataque russo. Ela está no meio.
E a Alemanha é grande potência. O que a Alemanha faz então? Ela busca o que nós chamamos de Plano Schieffelin. É o primeiro cenário da guerra, no ano de 1914. Chamamos de guerra de movimentos porque não vai haver o conflito direto. São movimentos das tropas militares. Esse plano Schieffelin tinha um objetivo. Entre Rússia e França, qual é o mais poderoso? A França. Então, na cabeça dos alemães era o seguinte: coloca o máximo de soldados possíveis na fronteira com a França para invadir e conquistar a França. Isso em menos de 60 dias. Depois, conquistou a França, você volta o seu olhar para a Rússia. A Rússia é mais fraca, mais fácil de conquistar, mesmo que seja maior. E aí onde nós temos o plano Schieffelin, que consiste em quê? Olha aqui, isso aqui é bem simples de entender, tá? Aqui, ó, a Alemanha, aqui a França. Fique esperto, deixa eu ver se eu acho aqui Paris. Onde é que tá Paris? Acho que não vou conseguir enxergar aqui. Aqui, Paris tá aqui, ó. Paris tá aqui. O objetivo é conquistar a capital. O objetivo da Alemanha é conquistar a capital francesa, Paris. Conquistou Paris, você conquistou a França. E aí, isso lembra muito, gente, o que tu brincava quando tu era criança. Pique bandeira. Não tem quando tu precisa atravessar o lado e tu segurava o teu amigo na frente, jogava ele pro lado e corria? É o que tá acontecendo aqui. As primeiras tropas vão tentar invadir. A França trava. E aí, olha aqui, gente. Ó. A Alemanha ataca, França defende. Não deu. Avança por trás. Avançando por trás. Não deu. A França travou o movimento. E vai fazendo esse movimento até conquistar Paris. O problema é, chega uma hora que você vai passar na Bélgica. Acho que esse mapa aqui fica mais simples. Olha aqui, você vai fazendo esse movimento aqui, ó. E a França se defendendo. Tranquilo? Esse territóriozinho aqui é Luxemburgo, tá? Nesse momento fazia parte da Bélgica. A França vai se defendendo, vai travando a ação alemã. Até o momento que para você chegar à França agora você precisa passar na Bélgica. E que vem o problema. Por quê? Quando as guerras elas são declaradas, alguns países de cara se manifestam. Então a Itália se declara neutra, os Estados Unidos se declaram neutro, a Bélgica, Espanha, Portugal, todos esses países vão se declarar neutros. Porra, a Bélgica tá neutra, gente, a Alemanha ataca. Quando ataca, aí tem um problema. Porque você precisa conquistar o mais rápido possível a França, porque os russos estão chegando na fronteira do outro lado. Para você passar pela Bélgica tem que ser muito rápido. A Bélgica não tinha se preparado, mas consegue resistir. Fazendo emboscada, botando aquelas bombas, né, que eu esqueci o nome que se dá agora. Enfim, no chão, caso você pisar, né. Enfim, colocando essas bombas. Isso vai atrasando a vida dos alemães. Até o momento que o alemão fica puto e começa a massacrar os belgas, tá? É um negócio absurdo. Aí ele começa a ferir vários direitos humanos em meia guerra, enfim. Um negócio absurdo. Enquanto a Alemanha está tentando invadir a França, tentando conquistar a Bélgica, melhor dizendo, o presidente francês vai até o Reino Unido. Até Londres. Vira pro George V, rei da Inglaterra, e diz, ó, a Alemanha está me atacando. Se a Alemanha me conquistar, ela conquista a Europa sim. E aí a Alemanha se transforma num monstro que você, Inglaterra, não consegue controlar. Mesmo que a Alemanha não tenha feito nada contigo, você precisa me apoiar nessa guerra. A Inglaterra pensa e declara guerra à Alemanha. Só que a Alemanha já estava esperando isso, desde a questão marroquina. Quando a Inglaterra declara guerra, assim que a Inglaterra declara guerra, a Alemanha conquista a Bélgica. Agora, nessa região aqui, você não tem mais só tropas francesas, mas tropas inglesas também. Muito mais complicado de se conquistar a França agora. E nisso, os russos só vão chegando do outro lado, tá? O russo só vai chegando, se aproximando. Continua a ideia da Alemanha, tá? De conquistar dessa forma. Perceba que uma hora vai acabar a terra, vai chegar no oceano. O que a Inglaterra faz? Rainha dos mares, coloca seus navios ali. Só que do nada, a Inglaterra começa a perceber que seus navios estão afundando. Só assim.
Afunda. A Inglaterra descobre do pior jeito que existe submarino. E se os grandes navios de guerra são afundados, ela nem sabe como. O que ela faz com o restante dos navios? Que não estavam só aqui no Canal da Mancha não, tá? Estavam em volta das Ilhas Britânicas. Para proteger, de fato, contra a invasão alemã. Ela começa a recuar e começa a guardar seus navios. Porque a Alemanha estava utilizando o submarino. A guerra, gente, ela tá ocorrendo na água, em terra, embaixo d'água e vai chegar daqui a pouco no ar. Tranquilo? Por fim, a Alemanha não consegue conquistar a França, os russos estão chegando. Se você não está conseguindo conquistar, o que você faz? Deixa eu apagar ali rapidinho. O que você faz? Você vai formar o que nós chamamos de trincheiras. Professor, o que é uma trincheira? Trincheira é a ideia de um buraco, de uma vala, gente, de fato. É a ideia de uma vala. Tá? Então, alemães e franceses e ingleses começam a colocar trincheiras aqui, ó. Mais ou menos assim. Tá? Então, nem os franceses e ingleses, nem eles invadem a Alemanha, nem os alemães invadem a França. Acho que aqui tem uma imagem, deixa eu ver. Aqui, isso aqui é uma trincheira, gente, uma vala. Com vários soldados. Aí é o momento que a gente entra na segunda fase da guerra, que é a fase mais sangrenta. Por quê? Aqui, gente, você tem as duas tropas, né, as três tropas, né, francesas, inglesas e do outro lado da alemã. Onde nessa vala, gente, você não tem banheiro, porra, vai chover, tu vai ficar ali. A cada 1 metro de distância, tu coloca uma metralhadora. Tu fica só com o olho aqui, ó, pra fora. Quem ele matar, toma um tiro. É um negócio assustador, gente. É o local de maior disseminação de doença. Porque você vai ter ali, gente, chuva, sol. Pô, tu vai fazer a tua necessidade, tu não pode levantar e falar, gente, vou no banheiro. É guerra. Tu vai fazer suas necessidades ali mesmo. E assim, pô, tu tá aqui. Pô, teu amigo fez assim, toma um tiro. Tu vai olhar, tu tem que continuar, filho. Tu vai ver ele morrer, ele definhar ali. Entendeu? Então é um cenário horroroso as trincheiras. Tem relatos de soldados franceses que dormiam com a mão para dentro da roupa. Porque passavam ratos e você tinha medo dos ratos comerem seus dedos. De tão assustador que era, gente. As trincheiras é um negócio terrível. E que vai durar os 4 anos de guerra, tá? E dessa forma, nenhum outro lado avança. Tranquilo? Se a primeira fase nós chamamos de guerra de movimentos, a segunda, que é a guerra das trincheiras, não se tem movimento. Por outro lado, isso é na parte ocidental, aqui na França. Aqui, com a guerra entre a Alemanha e Rússia, por quê? A Alemanha faz as suas trincheiras, impede o avanço francês, então ela desloca vários soldados alemães para sua fronteira oriental. E aí, gente, na fronteira oriental, coitada da Rússia. Há relatos de alemães que diziam que eles estavam com armas, e aí viam os russos vindo pra cima, e você tinha um russo com uma 762 e o outro correndo sem nada. Porque não tinha arma pra todo mundo. A Rússia, gente, nós vamos ver na próxima aula de Revolução Russa. A Rússia, ela não tem nada. A Rússia é um país praticamente feudal ainda. Entende? A Rússia não iniciou industrialização. Quando tentou iniciar, o rei foi morto. É um negócio horroroso que acontece na Rússia. Tranquilo? E aí, gente, no Oriente, a Rússia vai dar porrada o tempo todo. Ou melhor, a Rússia vai tomar porrada o tempo todo da Alemanha. Tranquilo? Porém, vai meter a porrada no Império Turco-Otomano, que é mais enfraquecido do que ele. Bom, o que eu preciso que você fique atento aqui? A isso aqui, ó. A Batalha do Marne, cobrada na prova das PSEX há alguns anos atrás. Ainda nessa década, tá? Se não me engano, foi 2020 ou 2021. Após invadir a Bélgica, os alemães são detidos pelos franceses na Batalha do Marne. Tranquilo? Foi o que nós estamos. Os alemães vão tentar continuar o movimento do plano Schlieffen e, claro, não dá certo. Tranquilo? E esses movimentos nós chamamos de Batalha do Marne. Aqui é a Guerra de Trincheiras, como nós já dissemos, horríveis as situações humanas na região. E chegamos a 1917. Não se tem movimento, tá? Na guerra. Ainda até agora. Olha aqui. 1917, a Alemanha ela vai fundar navios
navios americanos no Oceano Atlântico. Porque ela está percebendo que a Inglaterra está em guerra, mas ela continua se mantendo. Então existe alguém financiando. E eram os Estados Unidos, que tinham se declarado neutros. A ideia é você se declarar neutro e não financia nenhum grupo. Ou você financia os dois ou não financia nenhum. Os Estados Unidos financiando o grupo da Entente. Aí, entre aspas, a sua mãe, né, a Inglaterra. A Alemanha vai lá e afunda 2 navios. O problema é, um desses navios era um navio de civis. Que tinha armamentos dentro dele e tudo isso. Mas, enfim. Quando é afundado o segundo navio, os Estados Unidos declara guerra e entra na guerra contra a Alemanha. Contra a Tríplice Aliança. Tranquilo? Só que no mesmo momento que os Estados Unidos entra, a Rússia sai. Contratados de Brest-Litovsk, que a Rússia, no auge da sua revolução socialista, Vladimir Lenin declara a saída da Rússia da guerra. E não é só simplesmente a saída, tá? E a gente precisa voltar no mapa aqui. Porque a Rússia ela sai da guerra e esse território aqui fica para a Alemanha. Tá? Esse território fica para a Alemanha. Para que a Alemanha aceite a saída da Rússia da guerra. Tranquilo? Por fim, nós temos a segunda batalha do Marne, que a gente vai comentar daqui a pouco. Antes disso, como eu disse, a guerra ela vai para baixo d'água, para a superfície da água e para a terra, até chegar no ar. Aqui são vários tipos de aviões utilizados na guerra. Perceba que porra, é o famoso teco-teco ainda, porra, não é turbina. E aí, perceba, ó, dentre os aviões utilizados, nós temos aviões sem nada, que eram os primeiros, né, que eram utilizados para espionagem. Então, por exemplo, se a Alemanha vai espionar a França também vai espionar a Alemanha. Então, por exemplo, 2 pilotos, um alemão e um francês, se encontram, vai passar direto, porque se bater os 2 morrem. Depois isso vai sendo aperfeiçoado. Você coloca, olha aqui, ó, dá pra ver aqui já, ó, a arminha aqui, ó, tá vendo? Na frente. Então, o piloto ele tinha que pilotar e atirar. Então, por exemplo, espionagem, o alemão espionando o francês, o alemão espionando a França, o francês espionando a Alemanha. Os dois se encontram. Você tem que parar de pilotar, atirar e voltar a pilotar. É um negócio horrível. Tem que ser muito bom para fazer isso. Depois, com o tempo, isso vai sendo aperfeiçoado. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Você começa a utilizar 2 pilotos. Ou melhor, 2 pessoas no avião. Um pilota, o outro atira. Até o momento que isso tá dando muito gasto, os aviões estão ficando mais lentos porque o peso é maior. Até que você faz isso aqui, ó. Você vai acoplar a arma na frente do piloto. Então esse piloto agora ele não tem que se mover. Ele tá aqui pilotando, tem que atirar, ele só solta a mão daqui e voltou. Então ele só vai fazer esse tipo de movimento aqui, ó. Tranquilo? E o principal desses pilotos, um cara chamado Barão de von Richthofen. Sim, parente da Suzanne von Richthofen, caso alguém lembre da história, que é ela mesma que assassinou os pais, por conta da Mega Sena. Barão de von Richthofen, ele derruba, gente, mais de 500 aviões durante a Primeira Guerra Mundial, um negócio absurdo, tá? Até o momento que ele praticamente começa a ser perseguido. Então ele vira um alvo. E aí ele fala assim, vocês querem que eu seja um alvo? Não tem problema. Ele pega o avião dele, pinta de vermelho. É onde surge o chamado Barão Vermelho. E aí ele vai derrubar mais vários aviões. Depois disso, até que no final, depois que um amigo dele morre, ele vai enfrentar 10 aviões inimigos. E aí não tem como, ele derruba o último e vai acabar morrendo. Tranquilo? Bom, além disso, a Primeira Guerra nos mostra também a utilização de armas químicas. A Alemanha vai utilizar o gás cloro. Negócio horrível, tá? Se fazia furos. Você esperava o vento, na verdade, né? Botava o galão para esquentar até virar vapor. No caso, o cloro, tá? E aí você esperava o vento. Quando o vento soprava pro lado inimigo, você fazia furos nesse galão e o vapor ia em direção ao inimigo. E o gás cloro, gente, ele tocava na sua pele e ia definhando a sua pele, ia comendo a carne até ficar no osso. Tranquilo? E aí você, claro, morria de hemorragia. A França, percebendo isso, vai olhar e vai dizer, não tá respeitando nada? Então tá bom. Começa a utilizar o chamado gás mostarda, que é ainda pior, gente. Da mesma forma, você vai esperar o vento tá soprando pro lado inimigo para soltar o gás. E o gás mostarda, como a gente disse, ele ainda é pior do que o gás cloro. Porque o gás mostarda, quando ele encosta na pessoa, primeiro ele vai cegar a pessoa. Então a pessoa fica sem enxergar. Depois, esse gás ele vai te sufocando. Ele vai
alargando suas cordas até que você não consiga mais respirar. E aí você morre sufocado consigo mesmo. Percebendo tudo isso, indústrias começam a surgir de máscara. E aí você começa a criar essas máscaras. Por quê? Com essas máscaras, o gás cloro nem o gás mostarda faz efeito. Mas tem um detalhe. Esse cara aqui. Adolf Hitler se alista no exército alemão depois que o Kaiser alemão declara guerra ao Império Russo. Todo emocionado, se alista, luta na Primeira Guerra Mundial e é atingido pelo gás mostarda e a peste não morre, tá? Ele é atingido pelo gás mostarda, fica cego, conseguem colocar uma máscara nele e aí ele passa uma semana cego. E a gente volta para contar o restante da história daqui a pouco. Por quê? Em 1918 nós temos a Segunda Batalha do Marne e pela segunda vez a Alemanha é derrotada, também na França. Tranquilo? Dessa vez por ingleses, estadunidenses e franceses. Professor, e o Brasil? Brasil, como a gente falou na primeira República, na aula de Brasil, o Brasil ele entra ao lado da Entente porque é o puxa-saco dos Estados Unidos e é responsável por fiscalizar o Oceano Atlântico, principalmente a região ali abaixo da Espanha, próximo ao Mar Mediterrâneo. Bom, percebendo que perdeu a guerra, Guilherme II abdica do poder em novembro de 1918. Grande parte da sociedade alemã entende que é necessário acabar com a guerra. Tem o fim do Segundo Reich alemão. A monarquia é substituída por uma república chamada de República de Weimar. Gente, isso aqui fica estranho. Por quê? A rendição alemã ela se dá em meio à Batalha do Marne. A gente coloca aqui como derrota alemã porque é quando a Alemanha vai se render. E olha que doido. Por quê? Os alemães derrotaram os russos no Oriente. A Rússia já se rendeu lá. Então eles voltam suas forças todas pro Oriente. Pro Ocidente, desculpa, contra a França. E aí você tá ali na trincheira, porra, matando o francês, vendo seu amigo morrer. E aí chega alguém e fala, ó, acabou a guerra, nós perdemos. Falou, porra, como assim nós perdemos? A gente tá no meio da guerra. Sim, o rei abdicou, assumiu a república e renunciamos. E o melhor, e nos rendemos. Gente, os caras que estavam na guerra nunca vão aceitar isso. O próprio Hitler não aceita isso. Ele diz que não foi uma rendição. Foi uma vergonha para a Alemanha. E quando a Alemanha se rende, temos os acordos de paz. Primeiro deles, os 14 pontos de Wilson. O presidente americano Wilson diz que a guerra não tem culpado. Além de dizer que a guerra não tem culpado, ele fala de uma abolição da diplomacia secreta, ou seja, fim das alianças militares, liberdade de navegação nos oceanos, limitação de armamentos para todos os países, remoção de barreiras econômicas, criação da Liga das Nações. A França olha pro Wilson e diz assim, Wilson, você está de sacanagem com a minha cara, porque me fala quantos territórios, quantas cidades americanas foram bombardeadas, foram invadidas. Nenhuma. Então, Wilson, vai-te a merda. Não vem se meter na Europa. E aí eles rejeitam os 14 pontos de Wilson e vai ser assinado em um vagão de trem. Desculpa, a rendição alemã é assinada num vagão de trem, tá? O Tratado de Versalhes é posterior, já em 1919, e o primeiro ponto do Tratado de Versalhes diz assim, a Alemanha é culpada pela guerra. A Alemanha perde territórios. Perde o território da Alsácia-Lorena, é criado um novo país, a Polônia, que fica com esse chamado corredor polonês. Como assim, professor? Se você olhar no mapa aqui, ó, tem um território, mais ou menos aqui, partindo daqui de baixo, né? Fazendo esse movimento aqui, ó, que é criado. Essa região aqui é a Polônia. A Alemanha, gente, ela é praticamente dividida ao meio. Porque aqui você vai ter a Alemanha e aqui era o que você conhecia antes como Prússia Oriental. No meio disso tudo você tem uma Polônia, com acesso ao oceano. Então esse territóriozinho aqui, ó, essa partezinha aqui, daqui pra cima, é o que nós chamamos de corredor polonês. Porrada o tempo todo. Tranquilo? Bom, voltando pra cá. A Alemanha tem que pagar uma indenização, gente, de mais de 30 bilhões de dólares. Nem os Estados Unidos, que é a grande potência agora,
conseguiria pagar uma indenização tão grande. A Alemanha vai sofrer um processo de desmilitarização. Ela vai ser controlada, o seu exército vai ser controlado. A Alemanha não pode ter mais do que 100 mil homens no exército. A indústria bélica alemã ela é finalizada. Dessa forma, reduzindo armamentos e reduzindo os efetivos militares. A Alemanha vai entrar na maior crise econômica já vista no mundo. Uma inflação que já na crise de 29, bate 1 milhão % a inflação alemã. Você tem soldados que lutaram na Primeira Guerra Mundial pedindo esmola na rua. É um negócio horroroso. Dentre as consequências, fim de impérios multinacionais. Isso pode entrar como o famoso Tratado de Saint-Germain, tá? O Império Russo não existe mais, vai se tornar a União Soviética daqui a pouco. O Império Austro-Húngaro não existe, se tornou agora Áustria e um outro país, Hungria. O Império Otomano não existe, se tornou a Turquia e parte do que você conhece hoje como países do Oriente Médio. Só que, gente, a rendição alemã, principalmente o Tratado de Versalhes, faz com que o alemão sinta ódio, principalmente pela França, mas também pela Inglaterra. Se no pré-Primeira Guerra Mundial o revanchismo ele era francês, agora, pós-Primeira Guerra, o revanchismo ele é alemão. Tranquilo? A Europa, no cenário econômico, vai decair, por praticamente grande parte dos seus parques industriais destruídos. Então a Europa reduz seu poderio econômico, os Estados Unidos se consolida cada vez mais como a grande potência econômica do planeta, como é até hoje. Tranquilo? Senhores, fechamos nossa aula por aqui. Mais uma. Te espero. Até a próxima falando sobre a Revolução Russa. Um abraço. Fui!